Olá, seja bem-vindo a esse treinamento mental. Hoje a gente vai falar sobre o plano B. Esse treinamento é um pouco mais duro, são com palavras um pouco mais fortes, mas que são necessárias para o seu desenvolvimento pessoal. Vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a história dos vikings e o conceito de queimar os barcos. Queimar os barcos é uma metáfora muito usada para falar de comprometimento total com o seu objetivo. Mas pouca gente sabe que ele tem uma relação com estratégias antigas de guerra, usadas, por exemplo, com diferentes povos, incluindo os líderes da cultura viking. Os vikings eram conhecidos por ser guerreiros ferozes, determinados e estrategistas. Quando eles chegavam a uma terra para conquistar, eles não ficavam se perguntando se iam voltar para casa, por exemplo. O foco deles era um só: avançar e conquistar aquilo ali a todo custo. Existem registros de outros líderes da época que, ao chegar em um território inimigo, ordenavam queimar os próprios barcos. Por que isso? Porque quando você não tem como voltar, você não tem plano B. Você só tem uma opção: fazer o plano A dar certo. E esse tipo de mentalidade cria uma força interna absurda, que é o que vamos falar um pouco sobre isso. Então, por que o plano B rouba a energia do plano A? Toda vez que você pensa em se der errado, você divide o seu foco, e foco tem que ser um só. É por isso que é o nome foco. Foco dividido, o resultado é fraco. Ou seja, ele não é um foco. E o cérebro, ele busca confortos a todo custo. E quando você não tem o plano B, você busca o objetivo. É aquilo ali e pronto. Eu lembro que em um determinado ponto da minha vida, da carreira, eu pensei, cara, eu quero morar nessa cidade e eu preciso só do dinheiro de pagar o meu aluguel e X pra eu me alimentar, pra não passar fome. Foi literalmente isso que eu pensei. E aí, a partir do momento que eu fechei aqueles 3 contratos ali, eu tinha 6 meses de previsibilidade, ou seja, se o cliente cancelar, se desse alguma coisa errada, eu ia ter que correr atrás, ou seja, eu não tinha plano B. Me mudei pra aquela cidade, pra cidade que eu tô hoje, e, cara, em menos de um ano, a gente cresceu, assim, eu acho que quase 400% ou 1000% da empresa e do que a gente tem, assim, de projeto, justamente porque eu não tinha um plano B. Era aquilo ou era aquilo. E eu sabia que quando eu me forçasse a ter aquele comportamento ou conseguir atingir aquele nível, aquele patamar, eu iria ter um resultado muito bom. E eu tava certo. E é por isso que esse vídeo tá aqui hoje. E eu falo pra você aqui não da ideia de seja imprudente, cara, eu acho que pra você atingir, tem um podcast do Flávio Augusto que ele falou muito bem assim a respeito de o desequilíbrio leva a você conquistar coisas que são extraordinárias, porque o ordinário todo mundo tá conseguindo as coisas na média. Pra você conquistar algo acima da média, você necessita ter um certo desequilíbrio na sua vida, tá? E desequilíbrio a ponto de, todo mundo sabe que trabalho, lazer, família, tal, tudo tem que estar muito bem equilibradinho. Mas em uma sociedade onde a gente vive, que se você viver uma vida equilibrada o tempo todo, eu não tô falando que não é saudável, mas se você viver uma vida equilibrada o tempo todo, basicamente você não vai ter resultado nenhum, tá? Você não vai ter resultado nenhum, porque você vai pela saúde, pelo conforto, pelo bem-estar, não sei o que, blá, 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 e o governo tome na gente, imposto, isso e aquilo, e os caras cada vez querendo tirar sua riqueza mais ainda. Tem um livro aqui falando sobre o poder do foco, The Power of Focus, do Jack Canfield, que é muito interessante. O livro O Poder do Foco ensina que os resultados extraordinários não vêm da força de vontade, e sim do foco. Ele mostra que pessoas bem-sucedidas fazem poucas coisas, mas fazem poucas coisas muito bem. Ou seja, é aquela base, né? Eu lembro até do Kaká, por exemplo, o atleta Kaká, que ele era muito bom no fundamento. Ele não era um jogador extraordinário, mas ele era tão bom no fundamento que chegou a ser o melhor do mundo. O livro fala sobre eliminar distrações, definir prioridades diárias e criar hábitos que blindam a sua mente do caos. Ele reforça que o foco é uma habilidade treinável, ou seja, se você não tem, dá para treinar. E quanto mais você direciona energia para o que realmente importa, mais rápido você vai atingir o que você quer. Todos os treinamentos que eu faço com videomaker, social media, vendedores, etc., eu sempre falo, não se distraia. Quando você fica pensando muito no plano B, aparecem muitas coisas boas, positivas, e o seu plano A, que era aquele foco, que era aquilo que você desejaria, ele fica assim, não, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo, então diversas coisas se tornam plano B. Mas quando você tem um foco, você tem que pensar o seguinte: se eu tenho um foco disso,
se eu tenho foco disso daqui, eu preciso aprender a dizer não para outras coisas. E isso é, assim, crucial. Você precisa aprender a dizer não para muita coisa boa. Não é dizer não só para coisa ruim. É coisa boa também. No fim das contas, o plano B é só uma permissão elegante para desistir. Olha que frase interessante, né? Se você tem uma missão, vá lá e queime o barco. Porque quando a única opção é vencer, você descobre que realmente é capaz. Olha que interessante. A gente tem várias outras ideias aqui de textos. Eu fiz aqui um apunhado de coisas aqui com a inteligência artificial para poder falar um pouco sobre isso do vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha te inspirado a você dar o passo certo, a você não fazer besteira. Aqui nesse canal vai ter vários outros conteúdos a respeito de treinamento mental e disciplina e você ter uma mentalidade de sucesso para você conseguir atingir os seus objetivos. Se inscreva nesse canal, ative o like, comente, você assistiu o vídeo todo, comenta, eu vou estar vendo o seu comentário e quem sabe esse comentário seu não faz com que eu grave outro vídeo, por exemplo, né, de outro tema.